Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Matheus Silveira. Vamos falar aqui o porquê que eu vou usar Scrum nesse meu projeto. Vamos lá? Bom pessoal, estamos aqui. Eu sou o Matheus, sou o criador aí do Agilidade Mais e estou aqui com você para divulgar um pouco sobre a agilidade, compartilhar minhas experiências contigo e ter essa troca muito legal de figurinhas aí no ramo da agilidade, projetos e gestão de produto. Se você é muito interessado por isso, segue aqui, deixa já o seu like aqui, compartilha esse vídeo se for interessante para você até o final e vamos lá pro vídeo. Então, pessoal, por que eu vou usar Scrum no meu projeto? A gente tem algumas naturezas e algumas formas de analisar isso. A gente tem o Cyphing, ou Kneffing, é um pouco difícil de falar, mas ele está aqui na tela, que você consegue entender as complexidades de um projeto, tá? Então, o Scrum, você usa, ele é muito implementado quando você tem projetos de natureza complexa, ou de natureza até mesmo caótica, ou de natureza em qualquer natureza que não seja de uma forma simples, tá? Por quê? Porque nas demais formas, que nem tá o Kneffing aqui, a gente tem um formato claro, né? Que basicamente você não tem as melhores práticas, você tem a prática que vai decidir o jogo, que vai ser a melhor forma de responder aquela mudança, aquele problema que teve. Então você não necessita de ter um Scrum para isso, de ter um framework para isso, que você tem que lidar com mudanças. O Scrum é implementado quando você precisa de mudanças. Se você não precisa de mudanças no seu projeto, você não precisa implementar o Scrum. Há outras práticas, há outras ferramentas dentro da caixinha de ferramentas da gestão de projetos que vai ser melhor para o seu projeto. Como a gente, por exemplo, Cascata, que é o famoso Waterfall, ou até mesmo o Mockup, o Espiral, podem ser mais adequados para o seu tipo de projeto, se ele for de natureza clara, que você já sabe como responder às mudanças. Complicado, complexo, caótico, é recomendado ali utilizar o Scrum, o Kanban, uma metodologia mais ágil, uma prática ágil, porque você vai conseguir responder às diversas mudanças que o ambiente te proporciona, tá? Então, o primeiro é você entender o Kneffing, ou Cyphing, é um pouco diferente de falar, o framework, que basicamente você vai implementar, vai estudar a sua natureza de projeto e o contexto que você está inserido, né? Então, medir ali quantas mudanças você vai ter. Se o projeto ele tem muitas mudanças, então essa é uma outra forma de você entender e capitalizar ali o entendimento se você está no ambiente que está mais certo, um ambiente mais incerto, o que vai ser construído, não sabe se bem o que vai ser. Então, a sensibilidade a mudanças e também a gestão de risco, tá? A gente também tem que entender, a gente tem a matriz de risco, que pode ser implementada ali no levantamento do projeto, e entender quais são os riscos que a gente tem e se alguns riscos vão ser assumidos, ou se outros vão ser mitigados, ou se vão ser eliminados. Então, se, por exemplo, o risco de eu tenho que ter uma data de eu tenho que ter uma data de entrega definida, previamente definida, eu não posso mudar aquilo e eu já tenho o escopo e eu tenho que ter um escopo bem definido, porque eu tenho que passar um orçamento para o cliente de total escopo e não pode passar um pouco a mais nem um pouco a menos. É escrito em documento que vai ser aquelas horas, vai ser aquele valor. O Scrum talvez, você acha que é o mais recomendado? Escreve aqui no comentário, você acha que faz sentido o Scrum, que é um framework que você usa ali para entender o seu cliente, para ser colaborativo e etc. E até mesmo o manifesto ágil, faz sentido? Não, não faz. Então você tem que entender ali também a parte de gerenciamento e gestão de riscos. Então faça uma matriz de risco, levante esses riscos e leve isso para defender ou até mesmo procurar qual é o formato mais ideal para o seu projeto. Tá? Indo agora também para a parte de análise do ambiente, você tem que entender o ambiente que você está inserido. Se o ambiente que você está, ele não é você não consegue criar um ambiente onde você tem um time multidisciplinar, faz sentido você ter o Scrum ali? Se você tem um projeto em que você tem o time A, o time A só analisa, o time B
ele só desenvolve, o time C ele só testa, o time D ele só implementa e o time, sei lá, X ele cuida da sustentação. Para esse seu contexto, para as pessoas que estão envolvidas no projeto, faz sentido para ti ter uma gestão ágil? Depende do momento, depende das pessoas. O correto, o melhor é você ter um time multidisciplinar, ter uma pessoa de cada área para que você monte um time que saiba lidar com todo o ciclo de vida do projeto. Tá? Esse é o ideal. Então você tem que entender também as pessoas, o quanto essas pessoas têm de maturidade com a inspeção, a adaptação, a melhoria contínua, a dar feedbacks, receber feedbacks. Tudo isso influencia ali quando você vai entender as fricções que você vai ter ao começar um ágil dentro de um projeto. Então, não é só da perspectiva do projeto que você tem que analisar se o Scrum ele é ou não é usual para o seu time. Você tem que entender também da perspectiva do seu time, o quanto eles estão adeptos e confortáveis para o Scrum também. Tá? A gente diz, geralmente, que é o correto também, que o Scrum ele tem que se adaptar ao time, não o time ao Scrum. Correto. Mas você tem algumas premissas do Scrum que tem pessoas que elas têm ainda um pouquinho de dificuldade. Por exemplo, um dos elementos mais importantes do Scrum, vou deixar até um card aqui que eu falei já um pouco dele, que é a retrospectiva. A retrospectiva, ela é uma lavação ali de roupa suja, uma conversa geral para entender o que está acontecendo, o que pode ser melhorado, enfim, não vou entrar nos detalhes da retrospectiva agora. As pessoas elas estão preparadas para isso, né? Porque geralmente estão acostumadas com one-on-one. Elas estão preparadas para sentar todo mundo numa mesa e discutir sobre o projeto e sair dali como parceiros, amigos, depois tomarem uma cerveja, conversar e etc. E apenas ali é o momento de falar sobre projeto e saber distinguir muito bem isso. As pessoas estão preparadas para isso? Então, tem que ter uma análise também ali comportamental das pessoas e entender se elas também estão preparadas para essa transparência, essa inspeção, essa adaptação que o Framework Scrum ele traz naturalmente, o mundo ágil traz naturalmente isso para a luz e como foco do desenvolvimento de projetos, tá? E você, quais são as suas dificuldades aí, ou qual que é o seu entendimento sobre como colocar o Scrum na sua organização? Se você tem até alguma dificuldade, a gente tem aqui o Agilidade Mais, que a gente faz consultoria e presta serviço aí para os times e empresas que querem colocar o ágil ou querem atingir seus objetivos de entrega de valor para o seu cliente. Entre em contato com a gente lá, seria muito legal te atender. E bom, eu sou o Matheus, muito obrigado por ter ficado até aqui. Deixe seu like, seu joinha. Muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau!